futuro alternativo da Tunísia de 2026 a 2049. Bom, gente, eu meio que decidi fazer um futuro alternativo da Tunísia. E antes de você perguntar nos comentários, mas por que a Tunísia? Porque eu criei um futuro na minha cabeça aqui que vocês provavelmente gostem. E espero que vocês gostem aí, tá? Se inscreve no canal aí, porque me ajuda muito, tá? E a gente tá com a meta de 300 inscritos aí. E se inscreve no canal aí pra gente bater essa meta, tá? E é isso, vamos pro vídeo. Em 2026, a Europa inteira decide por se unir. Sim, por se unir. Se unir. Sim, isso mesmo que vocês ouviram. Toda a Europa decide por se unir. Eu acho que eu já falei isso umas 6 vezes. Mas tá tudo bem. Com essa união entre os países, a Rússia é obrigada a ceder regiões de seu território. Mas a Rússia reclama, dizendo que não iria ceder essas regiões, porque essas regiões eram muito importantes. Além disso, a capital Moscou estava nos territórios europeus. Então a ONU, vendo que isso não poderia ficar assim, manda que todos os países asiáticos declarassem guerra à Rússia, ficando conhecida como essa guerra como a Guerra da Rússia, ou Guerra da Formação Europeia. Os europeus começam ocupando esse escravo russo aqui, e depois eles vão capturando muitas províncias aqui na região. Além disso, os chineses já começaram uma invasão aqui no extremo oriente russo, capturando essa ilha aqui, que eu não sei o nome, e muitas outras províncias, além de vários outros países asiáticos que já começaram uma invasão na Rússia. Bom, a Rússia, vendo que não poderia aguentar uma guerra dessas, acaba se rendendo. No Tratado de Paz, a Europa anexou muito mais território do que a própria Europa. Bom, com a formação desse grande país, a Tunísia, vendo que a Europa tinha vários aliados na região, vários amigos na região, civilizações amigáveis na região, eles decidem não gostar dos europeus, para que um dia eles conseguissem acabar com esse império. Já porque todos os países que não gostavam desse império europeu, eles pensavam que seria muito difícil acabar com esse império. Então, em 2037, se eu não me engano, teve vários presidentes tunisianos que não gostavam e apoiavam a queda desse império europeu. Então, os tunisianos declararam guerra à Turquia, que era um grande aliado da Europa na região. Bom, os tunisianos começaram atacando aqui na região do sul da Turquia, porém os turcos conseguiram se defender facilmente, porque os tunisianos não tinham tanto exército. Então, os turcos tentam um ataque aqui no sul também, porém são rapidamente derrotados. Bom, a Europa, vendo que essa guerra não iria acabar nunca e que poderia perder um grande aliado na região, a Turquia,
decide entrar na guerra do lado da Turquia, cercando a capital Tunis e capturando todo o país. E assim a Tunísia se rende. No Tratado de Paz, a Europa anexou toda a Tunísia, mas tendo porém. Os europeus cedem uma parte da Tunísia para os turcos, porque não seria justo. Bom, em menos de 2 meses que eles ocuparam essa região, acabou que essas regiões conseguiram essa independência, criando assim a Tunísia do Norte e a Tunísia do Sul. Bom, a Tunísia do Sul era apoiada pela Turquia, enquanto a Tunísia do Norte era apoiada pela Europa. Bom, depois de algum tempo, a Turquia começou a ter regimes socialistas no país. E como vocês sabem, a Europa é capitalista, né? De direita. Daí, assim a Tunísia do Sul começou a ter também governos socialistas, porque eles eram totalmente influenciados pela Turquia. Então, a Tunísia do Norte, que era capitalista, começou a ter conflitos com os sul-tunisianos. E assim, isso acabou gerando uma guerra. Sim, uma guerra. O que não deixou a Turquia e a Europa não tão felizes. E as relações entre a Turquia e a Europa começaram a cair. Bom, a guerra ficou assim. A Tunísia do Norte era muito mais próspera e tinha muito mais exército. Enquanto a Tunísia do Sul não tinha tanto exército, mas ela tinha muitas bombas atômicas. Então, os sul-tunisianos conseguem se defender do ataque. Começaram uma outra ofensiva contra os norte-tunisianos para unificar a Tunísia e assim colocar um regime socialista no país. Então, a Tunísia do Norte conseguiu se defender facilmente do ataque. Merda. E assim eles começaram outro ataque contra os sul-tunisianos. Então, a partir de agora, as guerras são em trincheiras. Nada de expansão de território grande. Isso durou por longos 4 anos. Bom, depois desses 4 anos de trincheiras, os norte-tunisianos começaram a contra-atacar e cercar a capital. E com isso, os turcos ficam completamente putaços e declaram guerra à Tunísia do Norte, enviando soldados contra uma ofensiva contra os países. E eles também começaram a ajudar os norte-tunisianos a se recuperar. E com isso deixa a Tunísia do Norte completamente encurralada. Então eles pedem ajuda à Europa, que simplesmente não só ataca a Turquia e a Tunísia do Sul, como simplesmente acaba com os dois países facilmente. E com isso, a Tunísia foi reunificada. E assim, a Tunísia teve um governo capitalista por um bom tempo. E a Europa anexou
a Turquia. A guerra acabou em 2047. E com isso, os tunisianos eram bem amigos dos europeus. Então, nos próximos 2 anos, eles iriam prosperar muito. E o futuro vai parecer ainda melhor. E o que poderia dar errado nos próximos anos? Bom, gente, esse foi o futuro alternativo da Tunísia de 2018. Não, 2018 não. De 2026 a 2049. Bom, gente, esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou bem pequeno mesmo. Não pensei que seria tão rápido, mas esse é o vídeo, né? Se inscreve no canal aí, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? E é isso. E agora eu vou ler os inscritos do canal. Mesmo que seja irritante, né? Mas tá bom. Agora eu vou ler todos os inscritos do canal que tem inscrições públicas, tá? Mundo dos Gamer, Silas Matheus Barros, Nova Carretinha Pressão Sonora, Nerli Cremonese, Bianca Mendes, Mauro Freira, Andrés Assis, Notlufzin, Cristiano Struminski, APS, Augusto Gotardi, Loblox Games, Não Sei O Que Eu Faço, Barbosa, Lincoln Rodrigues, Parapentate, Igor, Bolton Tomás, Cláudio Silva, Rejane Araújo, Júlio Tera, Osmar 6260, Sabrina Pereira, Jackson Loveira, Andréia Dantas, Evane Alves, Samuel de Oliveira dos Santos, Paulo César Filho, Ian Leon Benjamin 8, Fábio Rocarati, LL244, o Editor Clips, Jefferson Sá, Shimate, meu inscrito mais famoso, Maria Rodrigues, Priscila Érica, Chaverde, Flingimas, Enzo Edits, Exa Brasil, Gabi1, Andréas, Lorde Jonas, S7, Fotos Guidias, Splash Art Control Royal, tamo junto aí, Jesse Ordonez, Miguelito Legendário. Então, gente, se foi vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação do canal e tchau!